navio à sua frente é maior do que você imaginou. Enquanto você embarca no Titanic, o próprio capitão Edward Smith o cumprimenta. Sua viagem começará em breve. Quando o transatlântico parar em Cherbourg e Queenstown, mais de 2.200 passageiros e tripulantes estarão a bordo, embarcando em sua viagem transatlântica. O Titanic está pronto para navegar e você ouve as buzinas do convés enquanto acena para as pessoas abaixo. Mas, alguns minutos depois, você ouve o pânico crescendo no convés. Você corre até a grade para ver o que está acontecendo. É outro navio chegando muito perto. A lateral dele diz SS City of New York. O Titanic mal saiu do cais, mas parece que vai haver uma colisão. O capitão consegue desviar do outro navio a apenas alguns metros. Ufa, essa foi por pouco. O navio está programado para chegar a Nova York uma semana depois, em 17 de abril. Mas isso só se as coisas correrem de acordo com o planejado. O tempo está bom até domingo, dia 14. Conforme a embarcação atravessa uma frente fria, ela encontra ondas enormes e ventos fortes. A noite está tranquila, mas fria. O Titanic começa a receber avisos de outros navios sobre blocos de gelo à deriva nos grandes bancos da Terra Nova. Mas dessa vez, o grande navio não continua a viajar a toda velocidade. Em vez disso, o capitão desacelera. Ele quer ter certeza de que os vigias terão tempo de sobra para localizar qualquer iceberg ao longo do caminho, mesmo que isso signifique chegar a Nova York atrasado. São 11h40 da noite. O vigia Frederick Fleet avista um iceberg colossal bem à frente. Ele imediatamente alerta a ponte. O primeiro oficial diz ao piloto para contornar o iceberg, e os demais membros da tripulação devem desligar os motores imediatamente. Todos a bordo estão trabalhando juntos para evitar o obstáculo, mas nessa história o capitão não entra em pânico. Ele imediatamente vira o volante na direção certa para longe do iceberg. Muitos passageiros já foram acordados pela comoção e solavancos. Alguns vão ao convés de pijama para ver o que está acontecendo. Outros dão uma espiada no lado direito do navio para ver mais de perto. Você e todos os outros assistem ansiosamente com as mãos brancas de frio segurando na grade. O estresse e o frio fazem você estremecer. Você não pode deixar de se perguntar se o Titanic irá colidir com o iceberg. O iceberg está cada vez mais perto. Os espectadores prendem a respiração. É tão silencioso que você pode ouvir um alfinete cair. E então, com apenas uma polegada de distância, o navio navega lentamente pelo monstro de gelo. Não houve contato. Nenhuma lacuna aberta no casco, com centenas de metros de comprimento, que permitisse que a água inundasse os compartimentos inferiores. Todos começam a bater palmas e se abraçar. Depois de fazer todas as verificações necessárias, o capitão anuncia oficialmente que está tudo bem. Ele convida os passageiros no convés a entrarem e tomarem uma xícara de chá quente antes de voltar para as cabines. Você segue o grupo e vê o capitão saindo para relatar o incidente. Ele também alerta outros navios no Atlântico Norte para desacelerar e ficar alerta. Entre esses navios está o Carpathia. Não, ele continua em seu curso. Não há necessidade de resgatar o Titanic essa noite. O RMS Titanic finalmente chega ao seu destino em 17 de abril de 1912. Ele está 8 horas atrasado, mas está a salvo. Milhares de pessoas vêm às docas de Nova York para admirar o navio mais luxuoso do mundo. Ele realizou uma primeira viagem bem-sucedida. Antes de descer do navio, alguns passageiros trocam endereços para se inscreverem, como os jogadores de tênis Richard Norris e Carl Baer. Ambos estavam a bordo do Titanic. Mas dessa vez, Norris não passou horas nas águas frias do Atlântico Norte tentando ajudar outros passageiros, quase perdendo as pernas devido à hipotermia. E Baer nunca esteve em um barco salva-vidas com sua namorada, onde a pediu em casamento. Não, dessa vez ele fez isso com amigos e familiares por perto, e todos eles comemoraram o noivado. Os dois tenistas acabaram jogando sua primeira partida juntos no final de 1912. Norris se tornou um dos melhores jogadores da sua geração e ganhou a Copa Davis 5 vezes. Margaret Brown estava voltando para os Estados Unidos para ver seu neto doente. Dessa vez, ela não precisou ajudar os passageiros a embarcar nos botes salva-vidas e nunca subiu no bote salva-vidas número 6. Quando Brown sai do navio, ela corre para o lado do neto. Dessa vez, ela nunca encontrou a tripulação ou o capitão do Carpathia para dar a eles uma taça de prata honorária. Ela continuou fazendo trabalho filantrópico, mas nunca se tornou conhecida como a inafundável Molly Brown.
Violet Jessop nunca gostou da ideia de navegar no Atlântico Norte, porque sabia como o clima poderia ser ruim. Ela foi cautelosa, tendo sobrevivido a um acidente alguns meses antes ocorrido com um navio irmão do Titanic, o Olympic, mas seus amigos a convenceram a se juntar à tripulação do lendário navio. Dessa vez, ela nunca foi chamada ao convés para ajudar os passageiros e jamais embarcou no bote salva-vidas 16. Violet continuou trabalhando no Titanic até se aposentar, ou seja, ela nunca foi contratada como enfermeira do Britannic. Em novembro de 1915, não marcou o terceiro naufrágio ao qual Jessop sobreviveria. O líder de banda Wallace Hartley partiu para uma viagem para fazer novos contatos possíveis para trabalhos futuros, mas ele continuou tocando para entreter os passageiros. Dessa vez, ele nunca tocou música para uma multidão em pânico enquanto o navio estava afundando. Ele sobreviveu. Ele vai para a casa da sua noiva, se casa e começa uma família. Wallace continua entretendo as pessoas na travessia do Atlântico Norte. Dessa vez, sua noiva de luto nunca recebeu seu violino e a memorabilia histórica do Titanic nunca foi vendida em 2013 por $1.700.000. Burt Main conheceu o amor da sua vida, Quig Baxter, em Bruxelas, enquanto ele estava viajando com sua mãe e irmã. Baxter queria levar Main consigo, então reservou secretamente para ela uma cabine com o nome de Sra. de Villiers. Dessa vez, ela nunca teve que guiar sua família até um bote salva-vidas. Sua família conheceu sua namorada quando eles saíram do navio e não no bote salva-vidas 6. Dessa vez, Baxter sobreviveu. Ele voltou para o Canadá com sua namorada e ela nunca voltou para a Europa sozinha. O sobrinho de Maine nunca encontraria uma caixa de sapatos em seu armário com memórias do Titanic. Dorothy Gibson estava jogando bridge naquela noite com alguns banqueiros de Nova York. Quando voltou para a cabine com a mãe, nunca ouviu aquele barulho longo e assustador e nunca entrou no bote salva-vidas 7. E em maio de 1912, ela não estrelou um... O ano era 1854 e o SS Arctic, o transatlântico de passageiros mais rápido de sua época, partiu para cruzar o Atlântico. Enquanto navegava pelo nevoeiro, lentamente desapareceu no horizonte. A Collins Line, uma companhia de navegação americana, iniciou suas operações em 1818 e só começou de fato o transporte transatlântico em 1835. Seus navios a vapor cruzavam o Atlântico de Liverpool a Nova York em apenas 10 dias. Não parece uma grande velocidade hoje, eu sei, mas naquela época a mesma distância levava várias semanas para outras embarcações. Leves na água com seus cascos de madeira, impulsionados por uma poderosa máquina a vapor, esses monstros eram a escolha favorita de muitas pessoas importantes. Elas pensavam, afinal, o que poderia dar errado com uma embarcação tão avançada? Isso me lembra de uma outra que todos acreditavam ser inafundável. Mas, de qualquer maneira, de volta à Collins Line. Ela se tornou uma grande operadora nas rotas transatlânticas com apenas outra concorrente, a Cunard's Line. Era uma empresa britânica que também pretendia ser a principal operadora na travessia do Ártico. Em 1835, a companhia recebeu um novo navio que viajou para Liverpool e voltou para Nova York com a maior carga até então. A partir daí, a Collins Line foi crescendo constantemente. Parecia que só poderia haver um futuro de sucesso para ela. Infelizmente, seus navios luxuosos tornaram-se caros para operar com a quantidade de carvão usado. Muita força combinada com cascos de madeira fracos significava que precisavam de muitos reparos após cada viagem. Então, toda a viagem acabava sendo cara. Mas como as embarcações eram seguras e tinham boa reputação, as pessoas estavam dispostas a pagar o preço, e a empresa definitivamente não estava em crise. Ela havia conseguido algo que ninguém havia feito antes. Como eu disse, os navios dela cruzavam o Atlântico em 10 dias, e Edward Collins, o proprietário, estava muito determinado a manter o ritmo. Seus 5 transatlânticos ultrapassaram facilmente a Cunard's Line, que tinha apenas 3. Com esse grande prestígio, atraía ainda mais atenção. Embora seus navios com cascos de ferro fossem mais lentos, a Cunard acreditava que ainda tinha lucro, independentemente de quão devagar fosse a navegação. Entre as embarcações da Collins, o Arctic, o terceiro a ser lançado, era o maior, chegando a 85 metros de comprimento, com 2 motores a vapor de alavanca lateral, cada um com 1000 cavalos de potência.
As rodas de paz faziam 16 rotações por minuto na velocidade máxima. Na época de seu lançamento, a imprensa o chamou de o navio mais estupendo já construído nos Estados Unidos. Mas o glamour e a fama não conseguiram evitar o que viria a seguir. No dia 27 de setembro, o Arctic estava em sua viagem de Liverpool a Nova York, seguindo em ritmo acelerado através da neblina espessa. É possível que, naquele momento, após 4 anos de recordes de viagem, a tripulação estivesse super confiante com a navegação e com o navio. A apenas 80 quilômetros de Newfoundland, eles seguiram descuidados através do nevoeiro, sem contato de rádio, sonar ou qualquer outra forma de identificação de objetos, equipados apenas com código Morse. Uma embarcação menor, o SS Vesta, que funcionava como pesqueiro, operava em Newfoundland. Ela estava passando pelo mesmo caminho que o Arctic e houve uma colisão. Chocado com o acidente, o capitão do Arctic ofereceu ajuda ao pequeno Vesta. Mas logo ficou claro que o dano aparentemente pequeno era muito pior. Abaixo da linha d'água, por um buraco, a água entrava no casco de madeira, que, apesar de muito mais rápido agora, parecia menos valioso. A tripulação foi em direção à terra tentando tapar os buracos, mas não estava dando certo, e a água do mar continuava a entrar, enchendo mais e levando o navio para baixo. E por fim, quando a sala de máquinas estava cheia, a água apagou as caldeiras, tirando a enorme força pela qual o Arctic havia sido lendário. Ele se moveu lentamente até parar completamente. Enquanto continuou afundando, a ordem era abandoná-lo. Na época, a lei marítima permitia que o Arctic carregasse apenas 6 botes salva-vidas, capazes de salvar apenas 180 pessoas. A tripulação e alguns dos passageiros conseguiram entrar a bordo e ocuparam a maioria dos assentos desses barcos. Os ânimos estavam muito alterados e todos se esqueceram das boas maneiras, não deixando as senhoras e os mais novos embarcarem primeiro. Levou 4 horas para o transatlântico afundar. Havia 150 tripulantes e 250 passageiros a bordo. Aqueles que não conseguiram encontrar um bote salva-vidas fizeram uma tentativa desesperada de construir suas próprias jangadas com partes do navio. 2 dias depois, apenas 3 barcos chegaram com segurança à costa. Os outros 3 nunca foram encontrados. Acredite ou não, a equipe de resgate também salvou algumas pessoas que estavam agarradas aos destroços por 2 dias. Ao contrário da tripulação, o capitão afundou com o Arctic e surpreendeu. Dizem que não há nada que não possa ser encontrado, e é verdade. Hoje vamos mostrar alguns navios que pararam no tempo. O primeiro simplesmente é fascinante. Aqui está o naufrágio de Antikythera. Ele era um navio mercante grego do 1º século a.C. Essa embarcação está no lado leste da ilha grega de Antikythera, onde os mares Egeu e Mediterrâneo se encontram. Cerca de 2.000 anos depois, em 1900, um grupo de mergulhadores descobriu o navio. Eles estavam indo para a Tunísia, mas tiveram que se abrigar de uma tempestade em uma ilha próxima. Como não podiam ir a lugar algum, por causa da chuva, resolveram procurar esponjas até o tempo se acalmar. Um dos mergulhadores descobriu o navio naufragado a 40 metros abaixo do nível do mar. Imagine uma pessoa mergulhar para caçar esponjas e submergir com um monte de tesouros arqueológicos. O capitão do navio de caçar esponjas conversou com as autoridades gregas sobre o que eles haviam encontrado. Os oficiais enviaram 2 navios para o local indicado. A operação de resgate foi bem sucedida e as descobertas estão agora no Museu Arqueológico Nacional da Grécia, em Atenas. As descobertas incluíam 3 cavalos de mármore de tamanho real, joias, moedas e centenas de obras de arte, como uma estátua de mais de 2 metros de Hércules. Entre os tesouros, a Antikythera Epebe, uma estátua de bronze de um homem jovem, foi o que mais chamou a atenção. É que esse tipo de estátua não corresponde a nenhum modelo iconográfico familiar, e não há cópias conhecidas dela. O homem segurava um objeto redondo em uma das mãos. Estudiosos têm diferentes teorias sobre quem essa pessoa pode ser, mas ainda não chegaram a um consenso. Mais de 70 anos depois, Jacques Cousteau e sua equipe foram até a região e recuperaram outras centenas de artefatos e até restos mortais de 4 pessoas. Curiosamente, descobriram um conjunto complexo de engrenagens interligadas que eram capazes de prever o movimento do Sol, da Lua e de diversos outros planetas. O mecanismo também pode mostrar os horários dos eclipses solares e lunares que acontecerão futuramente.
Esse mecanismo Antikythera é praticamente um precursor do calendário de computador, daqueles usados para planejar acontecimentos importantes, como atividades agrícolas, rituais religiosos e os Jogos Olímpicos. Os artefatos encontrados no naufrágio do Antikythera estão entre as descobertas mais importantes da arqueologia moderna, mudando nossa percepção dos limites da tecnologia antiga. O mecanismo tem um design sofisticado e foi feito há mais de 1000 anos. Mesmo após todas essas descobertas fascinantes, especialistas acreditam que o local do naufrágio quase não foi explorado. Isso aconteceu por causa de sua localização e da forma do fundo do mar onde o navio está. A embarcação está profunda demais para mergulhadores scuba, mas rasa demais para usar algo como um submersível. Uma pesquisa feita no fundo do mar em 2012 mostrou evidências de um segundo navio naufragado cerca de 244 metros distante dali. Então, está claro que aquela região tem muito a oferecer para a humanidade. Já imaginou se aqueles caçadores de esponjas não tivessem ido lá? Cientistas encontraram um navio naufragado na Antártica, no fundo do mar de Weddell, 107 anos depois de ele ter afundado. O nome do navio era Endurance e pertencia ao explorador da Antártica, Sir Ernest Shackleton. Cientistas que analisaram a embarcação décadas depois dizem que ela está entre os maiores navios naufragados de todos os tempos. É por isso que eles filmaram a descoberta inteira. O vídeo mostra os resquícios do Endurance e prova que ele ainda está em ótimo estado. Ele está a 3 quilômetros abaixo da superfície do mar há mais de um século, mas parece que naufragou há pouco tempo. A história dele é a seguinte: o navio foi esmagado pelo gelo e afundou em 1915. Ernest e sua tripulação tiveram que escapar usando botes salva-vidas e felizmente conseguiram se salvar. Depois o navio afundou. Sim, essa é uma história impressionante, mas por que os cientistas prezam tanto por esse navio? Primeiro, porque a expedição imperial transantártica do Ernest zarpou para atravessar o continente a pé pela primeira vez. Sim, todos ficaram presos no gelo, mas o propósito da missão era importante. E, em segundo lugar, por causa do desafio de encontrar o navio naufragado. O mar de Weddell está quase sempre coberto por uma camada grossa de gelo. Sabe, o mesmo gelo que fez o Endurance afundar. Chegar perto do mesmo local onde aconteceu o naufrágio já é super difícil. Agora imagine fazer a pesquisa. Especialistas da equipe de exposições modernas previram quando haveria menos quantidade de gelo naquele local usando imagens de satélite. Eles perceberam que o tempo estava a favor deles para começar uma expedição. O Dr. John Shears disse que eles completaram a busca de navio naufragado mais difícil do mundo, lutando com